Fala, meu povo, estamos aqui para uma revisão de véspera para a sua prova, a querida FEPAM. Sua prova ocorrerá no domingo, você terá que estar extremamente afiado para essa prova, então vamos apertar os cintos. Antes de tudo, dá uma seguida no professor lá no Instagram, prof.gabriel.ramos. Consulplan 2019, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, titular de serviços de notas e registros, também chamados como cartórios, ou seja, concursão. A Constituição, que concentra a fonte de validade de todo ordenamento jurídico estatal, possui normas que podem ser entendidas em dois sentidos. Quais? Material e formal. Quanto aos sentidos material e formal das normas constitucionais, é correto afirmar que vamos falar um pouco sobre o que é o sentido material e o que é o sentido formal. O formal, gente, ele é bem simples, é o seguinte: está no texto da Constituição? Está. Então, formalmente é um texto constitucional. Ok? Então, vamos lá. Formal basta estar. Já o sentido material, gente, é o seguinte: não bastaria estar na Constituição, mas sim versar sobre aquilo que deveria estar em uma Constituição. São conceitos de peso, que existe sim uma necessidade da Constituição Federal tratar sobre aquilo. Forma de Estado, forma de governo, direitos fundamentais, direitos sociais, matérias que deveriam estar ali na lei máxima daquele Estado, daquela federação. Porque, olha só, veja, se a Constituição Federal, a lei acima de todas as leis, começar a falar de qualquer coisa, ela perde o caráter de Constituição e ela vira uma mera lei ordinária. E dessa lei, essa bagunça que fica falando de todo tipo de coisa, é que é a nossa Constituição Federal de 88, que o doutrinador chamou carinhosamente de Constituição Analítica. Ou seja, fala de tudo. A nossa Constituição Federal de 88, ela fala sobre um colégio, o Colégio Dom Pedro II. Tinha que estar na Constituição? Não tinha. É uma norma formalmente constitucional? É formalmente constitucional, uma vez que está na Constituição. Mas é materialmente constitucional? Não é materialmente constitucional. Por quê? Porque não deveria estar ali. Então essa é a diferença entre uma norma formalmente constitucional, ou seja, está lá naquele livro, e uma norma materialmente constitucional, ou seja, deveria estar naquele livro. Fala sobre coisas importantes. Pronto, dividimos esses conceitos com um pouco de fúria, porque isso me indigna, mas vamos falar de outra coisa aqui. Quando uma Constituição, como a nossa querida Carta Magna, fala muito blá blá blá, ela é analítica. E quando ela fala o que deveria dizer, ela é sucinta ou sintética. Ok? Calmou. Então vamos ver aqui o que fala a nossa questão. A norma que disciplina o prazo para julgamentos da justiça desportiva, prevista no parágrafo 2º do artigo 217 da Constituição Federal, é materialmente constitucional. É materialmente constitucional? Não é. O que a Constituição está falando de justiça desportiva? O que a Constituição está falando do tapetão? Dava para trazer uma lei ali, entendeu? No máximo uma lei complementar. Sabe? Isso devia ser um decreto, para ser bem sincero. Então, não é materialmente constitucional. Se está na Constituição, é somente formalmente.
A Constituição, em sentido formal, se limita às normas que tratam da organização do Estado, seus órgãos, suas competências e dos direitos individuais. Eu queria. Mas veja, o que estamos falando aqui, esse é o conceito mais simples, puro e didático de uma norma em sentido material. Quanto tempo? 5 minutos. Material. Ok? A exigência de um processo de aprovação mais solene, de quórum qualificado, de iniciativa reservada, são critérios para a identificação de uma norma materialmente constitucional. Não. O que temos como critério para uma norma materialmente constitucional é ela versar sobre o Estado, ou seja, coisas significativas do Estado. O que está falando aqui essa questão é o seguinte: olha, o que difere uma norma constitucional, formal e material, é um rito solene, né? Quantos votos tem que ter? Não. O que difere, independentemente de quantos votos houveram, é o fato dela versar sobre aquilo que deveria estar numa Constituição e não sobre um colégio que está sucateado lá no Rio de Janeiro, inclusive. Então, errado. Sobrou aqui para a gente a letra D. A Constituição em sentido material, de acordo com o pensamento keynesiano, corresponde à norma que regula a produção de demais normas, representando o mais alto nível do direito. Oh, aleluia! É isso! É o mais alto nível, é o suco, é o creme de la creme. Entendeu? Bora! De acordo com a nossa atual Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, exceto, meus queridos, fundamentos, o que você vai lembrar? Ok? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. O que quer dizer esse pluralismo político, professor? Não quer dizer só a coexistência de direita e esquerda. Quer dizer que você é livre para ser o que você quiser. Menos coach. Coach, você não é livre para ser o que você quiser, não. Entendeu? Você nem deveria existir. Então, você é livre. Você é livre. Voar, voar. Subir, subir. I feel so free tonight. Entendeu? Você é livre. Para ser de esquerda, de direita, de meio, de direita radical, que você vai merda. De esquerda radical, vai você também. Entendeu? Você é livre. É isso. Aí o que vem aqui é falar do monopólio político. Não. Monopólio não. Pluralismo. Consulplan, de acordo com a nova Lei de Licitações 14.133 de 2021, o dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado por medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas, e por preço orçado para licitação contratada em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, são definidos, respectivamente, por... Então, o que essa questão está pedindo? Primeiro, a administração pagou por itens que ela não recebeu. Segundo ponto, além de pagar por itens que ela não recebeu, ela pagou valores acima de mercado. Essa divisão
Essa divisão tem sido muito comum na 14.133. Isso vai estar lá no artigo 6º da lei, ok? Que traz sobre os conceitos. Sugiro que leia. Questões novas sobre a 14.133 estão sendo extraídas diretamente do artigo 6º, uma vez que está faltando criatividade para os avaliadores. Então, meu querido, veja bem. Comprou mais caro? O nome disso... calma aí, deixa eu colocar uma canetinha preta aqui. O nome disso é sobrepreço. Enquanto pagou mais do que recebeu, superfaturamento. Ok? Então, cadê? Ok. Então, a medição de quantidades superiores a executadas, superfaturamento. E por preços em valor expressivamente superior, sobrepreço. Tá aqui a nossa resposta. Ok? Sobre as licitações, conforme dispõe a nova Lei de Licitações Contrato 14.133 de 2021, considere-se. Preste atenção nisso que o professor vai falar agora. Essas empreitadas viraram as queridinhas dos concursos ambientais e concursos de controle. Você tem que decorar, infelizmente. Professor, você sabe 100% de cor? Não. Sendo bem sincero, de vez em quando eu confundo. Mas veja, aprenda o conceito, pegue ali o nome, ok? O nome, o professor vai te explicar bonitinho que você vai entender, ok? Empreitada integral, a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Essa questão está errada. Quando falarmos em empreitada integral, você tem que pensar o seguinte: a empresa cuida de tudo, a contratada cuida de tudo e deixa em condições de operação. Ok? E quando eu digo cuida de tudo, é obra, serviço, instalação, fiação, é absolutamente tudo. Mas esse conceito que a questão nos trouxe, ela diz respeito a... Vamos lá, puxar a setinha aqui. A empreitada por preço global. Por que por preço global? A administração ela vai fazer o seguinte: olha, eu tenho essa obra para te contratar, esse serviço, eu vou pagar tanto. É pela obra inteira, não me importa quantos tijolos, não me importa quantos quilômetros, não, eu quero saber quanto que fica a obra. E aí a empresa vai passar o orçamento, então ela vai contratar por preço certo e total, ela vai pagar somente aquilo. Empreitada por preço unitário, a contratação da execução da obra ou serviço por preço certo de unidades determinada. Perfeito. Perfeito. Como assim, professor? É o seguinte. Olha, tô querendo pavimentar uma rodovia daqui até ali. Aí, eu quero saber quanto você cobra por quilômetro.
Ah, não, mas eu quero saber por quilômetro. Não, mas eu faço tanto daqui até lá. Eu quero saber por quilômetro. E aí, por quilômetro. Por quê? Porque tem uma unidade certa, uma unidade determinada. Perfeito? Perfeito. Vamos matar as outras duas? Contratação integrada, regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos, por preço certo, que não sei o quê. Não, gente. Olha só. Quando falarmos em contratação integrada, a grande diferença dela é que o próprio contratado, ok? Ele vai ficar responsável pelos projetos básicos e executivos. Sempre quando falarmos em contratação integrada, lembre-se disso, ok? De toda forma, tá? De toda forma, na contratação integrada, além dos projetos, a obra será entregue pronta, linda, cheirosa e tudo de bom. Perfeito? Serviço nacional, produto manufaturado produzido no Brasil de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo governo federal. Não, tá? É o seguinte: um serviço nacional, ele vai ser basicamente, ok? Ele vai ter duas condições cheirosas: prestado no Brasil e condições, seguindo as condições do Poder Executivo Federal. Perfeito? Eita, vamos correr. No que diz respeito ao sistema de registro de preços, assinale a opção correta. O sistema de registro de preços destina-se a facilitar a contratação futura de bens e serviços, mas não de obras. Professor, mas tu nem me falou o que é o sistema de registro de preços? Você devia ter estudado, né? Mas tudo bem. O sistema de registro de preços é o seguinte: a administração fala assim, olha, gente, eu costumo comprar muita resma, né? Eu tô aqui no Ministério das Cidades, eu costumo comprar muitas resmas. Eu vou fazer, então, um registro de preços com algumas empresas, ok? E essas empresas vão me falar quanto vão me cobrar na resma durante o prazo de validade da ata de registro de preços. Ata de registro de preços é onde fica registrado ali os preços. Mas qual que é o segredo do SRP? É que eu posso virar e falar, algum outro ministério vai querer, IBAMA você vai querer, FEPAM você vai querer, né? A BIM você vai querer, e aí a gente junta um monte de gente. E esse monte de gente vai precisar de mais papel, o preço vai ficar mais barato. E com isso, a gente tem um contrato maior, com um preço menor e mais órgãos da administração pública participando. Perfeito? Lembre-se, depois da ata ainda teremos os não participantes, que são outros órgãos e entidades que falam, ei, tem uma brechinha aí para mim? Uma última coisa que não está na questão para você lembrar. Um município pode aderir a uma ata de registro de preços da União. A União não pode aderir a uma ata de registro de preços do município. É sempre de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Perfeito? Bora. Mas não de obras, errado, tá, gente? Obras poderão sim. Nas licitações para registro de preços, objetos a serem fornecidos podem ter preços distintos para diferentes órgãos ou entidades. Essa é a nossa resposta correta. Ok? Mas eu vou explicar o porquê. Isso acontece porque a própria lei do SRP fala, veja bem. Se o município adere
a um sistema de registro de preços da União, eu não posso querer que o fornecedor faça o mesmo valor para me enviar lá para Tarumirim, lá para Montes Claros, lá em Minas, lá para Santa Maria, lá para o Chuí. Não posso querer que ele cobre o mesmo preço do que para entregar para São Paulo, na boca do Acre, lá em cima, do que para entregar para Brasília, que é meio do caminho. Então, por conta da localidade, da dificuldade para chegar, o preço poderá ser, sim, diferente. Ok? Uma vez realizada a licitação, os órgãos da ente da administração podem realizar a contratação em quantidade indeterminada. Errado, tá, gente? Essa quantidade ela vai ser determinada. Você vai olhar lá na nossa aula, porque existe um máximo por entidade. Em cada licitação para registro de preço, somente um licitante pode ser selecionado para fornecer bens e serviços. Errado. É vedado o uso do SRP para contratação direta. Errado também. De acordo com o decreto 7892 de 2013, quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para aplicar uma multa, aplicar uma advertência, revogar a ata, comunicar que haverá um novo processo de licitação e negociar a redução dos preços. Veja bem. Então, aqui a resma estava custando R$30. E a ata, ela tá para durar 2 anos. Se aqui no meio a resma passar a ser no mercado por R$22, a gente tem que entender que quem fez o sistema de registro não tem culpa. Ele não controla, não é a mãe de nada para prever quanto que vai custar. Então não faz sentido falarmos em multa ou advertência. Ficou mais barato porque ficou mais barato. Mas também não dá para a administração pública ficar pagando mais caro. Certo? Certo. Então, sobrou o quê? Revogar a ata, comunicar que vai ter um novo processo ou negociar a redução. Gente, a opção que mais faz sentido e que está prevista é a negociação. Aí negocia com quem venceu, se ele não quiser, vai negociando, né, no critério de classificação da ata. Tem 8 minutos ainda. Bora aqui, última questãozinha. Decreto 10.429, 24/2019, regulamenta a licitação na modalidade pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia. Então, sobre as etapas do pregão, a forma eletrônica começa com, ou seja, com o que o pregão começa? Gente, o pregão ele vai começar com o planejamento da contratação. As bancas querem que você acredite que seja com a publicação do aviso de edital. Mas tem edital sem um planejamento? Não existe. Não existe. Então, começará com o planejamento. O professor, ele é bonzinho, ele trouxe aqui, ó, etapas do pregão. Planejamento, publicação do aviso, apresentação de propostas, abertura da sessão e envio de lances, julgamento, habilitação, recursal, adjudicação e homologação. Ok? Lembrando que a adjudicação é quando a administração reconhece quem venceu. E com a abertura e o envio de lances, temos o início da fase competitiva. Outra coisa, não posso sair daqui sem falar, é que com a mudança da nova lei de licitações e o pregão seguiu, ok? Primeiro julga e depois habilita. O que isso quer dizer? Primeiro a administração vai descobrir quem é o vencedor e depois ele possui os requisitos para participar daquela licitação. Professor, mas por que ele não faz isso antes? Porque tinha que fazer várias análises de documentos, era mais demorado e etc. Mas
Quando do início do pregão ou da licitação, o próprio licitante ele vai entregar um documento dizendo que ele cumpre os requisitos. E aí, se ele não cumprir, professor, aí ele sofre as sanções previstas. Tá certo? Meu querido, minha querida, meu cheiroso, meu tudo de bom. Ficamos por aqui com essa mais revisão. O professor já está rouco de tanto gritar, né? Ficamos aqui com essa revisão. Lembre-se, meu querido, lembre-se, coma bem, durma antes. Não vá revisar até lá na porta. O que você tinha para aprender, você já aprendeu. Aquilo que você tinha em sua mente, tinha que levar, você já está com isso. Tá certo? Então acalme seu coração, respire, medite, faça a sua oração, faça a sua reza, sabe? Encontre-se, acredite em algo naquele momento e lembre-se, não vai ficar com medo de marcar, não vai ficar com medo de falar, poxa, né? É essa ou essa. Confia no seu estudo, cara. Não tem outra prova, é ali e é naquela hora. É o aqui e o agora. Então, não mude a resposta do gabarito depois, pelo amor de Deus, beba água, se alimente e depois você me manda uma mensagem feliz por sua aprovação, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço, boa prova e tchau, tchau.